Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês aí a atividade um da disciplina de Ciências dos Materiais, certo? Essa primeira atividade, ela tem duas partes, a parte A e parte B, sendo a parte A um conteúdo mais teórico, envolvendo pesquisa. Então a gente não vai ter cálculo na parte A. Porém, eu pesquisei aqui e já meio que trouxe meio que mastigado para vocês o conteúdo. Eu vou explicar aqui, mas eu peço que vocês realizem também a pesquisa de vocês, certo? E não copiem exatamente igual está aqui, até porque se todo mundo copiar, todo mundo faz igual, né? E a ideia é a gente entender e com as nossas palavras responder a questão. Então eu vou ler o enunciado e em seguida a gente vai respondendo aqui esses itens, certo? Parte A. Para cada um dos seguintes itens ou dispositivos, determine qual material específico é usado e quais propriedades específicas esse material possui para o dispositivo funcionar corretamente. Faça um breve descritivo de como foi a evolução dos materiais para cada um dos itens e quais são os materiais do futuro para que as características desejadas sejam melhoradas. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui, né, o primeiro item, né, baterias de telefone celular, de smartphone, e depois as células solares fotovoltaicas. E a ideia é a gente fazer uma pesquisa, né, qual material é utilizado em cada um desses itens, as propriedades, né, desses materiais, né, para que eles possam integrar esses dispositivos e aí descrever como que foi a evolução até chegar no que está hoje e fazendo também já uma alavanca assim, pensando no futuro desses itens. Então, começando aqui ó, pela bateria de telefone, tá? Essa bateria que tem no celular de todo mundo hoje em dia, praticamente, qual material é utilizado, tá? Atualmente, né, as baterias elas são feitas de lítio, tá? Mas é conhecida como íon lítio. E o lítio ele é um material bastante leve. Pelo que eu pesquisei, eu vi vários sites falando que é o mais leve que existe esse material. E ele tem uma alta capacidade, tá, de conduzir energia, de conduzir corrente elétrica. E a capacidade que esse material tem em produzir tensão é duas vezes maior do que as baterias que a gente tinha antigamente, que eram as de zinco carbono, tá? Conhecida como alcalina. E em média essa bateria de lítio, de lítio, né? Ela tem 3 volts. E o que acontece? Os materiais que são de lítio, eles são recarregáveis, tá? Possibilitam que o aparelho fique ligado por mais tempo e possui capacidade de armazenar mais energia. Então, em comparação com as alcalinas, a bateria de lítio, ela, além de ser recarregável, né, a gente consegue fazer com que o aparelho, né, funcione por mais tempo e essa bateria ela consegue armazenar mais carga. Tanto que hoje a gente vê celulares aí que ficam dias sem que seja necessário, né, fazer a recarga. Enquanto antigamente a bateria não durava nem meio dia. E aqui eu tenho a fonte dessa pesquisa que fala, né, do material que é utilizado hoje, é a InfoEscola. Vocês podem estar acessando por aí também. E como que foi a evolução desse material, da bateria no caso, para chegar para eles utilizarem o lítio, né? Como que começou? Então aqui eu fiz um breve resumo, como se fosse uma linha do tempo, bem resumida. Não dá para colocar tudo, que é bastante coisa, mas resumidamente eu vou explicar em cima do que eu trouxe aqui já, para facilitar. A primeira bateria eletroquímica ela surgiu em 1800 e ela foi inventada pelo Alessandro Volta. E esse sobrenome Volta é realmente o que a gente conhece hoje como Volts, tá? Foi uma homenagem feita ao Alessandro. E basicamente ele utilizava zinco para poder construir essa bateria. Porém, o termo bateria ele já existia em 1748 por Benjamin Franklin. Então lá ele já falava de capacitores, né? Então, bem antes de surgir o termo bateria, Benjamin já estava pensando a respeito. E em 1859 foi criada a bateria de chumbo ácido por Gaston Plant.
Essa daqui foi a primeira bateria recarregável. E passado algum tempo, em 81, né, em 1881, a Eminfauer ela desenvolveu o modo que possibilitasse revestir os dois lados das placas de chumbo. Então foi uma melhoria do que o Gaston tinha feito. Agora ela revestiu os dois lados da placa de chumbo com uma pasta em pó de chumbo com ácido sulfúrico. E passando o tempo, em 1886 surgiu as pinhas de zinco carbono, a primeira pinha seca, né? Então ela já não tinha mais fluido, né? Não tinha alguma substância líquida na composição. E essa bateria zinco carbono ela foi criada por Carl, eu não vou saber pronunciar o nome do sobrenome dele, mas é o Carl. E depois, em 1899, surgiu as pinhas de níquel cadmio. Tá? Essa aqui foi a primeira bateria alcalina. Ela foi criada por Waldemar Jungner. Então a gente vê que faz bastante tempo. E na década de 70 aí, né, em 1970, surgiu a bateria de lítio. Então é bem antiga se a gente for ver. E ela foi desenvolvida por Manley Stanley. E apesar de ter um custo um pouco mais elevado, atualmente ela é o que mais é utilizada em dispositivos portáteis, telefones, notebooks, por conta do que a gente comentou ali em cima, por ela aguentar mais carga, por ela aguentar mais ciclos, né, de recarga, por ter uma capacidade maior de armazenar energia. Então, todos esses benefícios, todos esses pontos fizeram com que a gente utilizasse hoje o lítio para poder fazer as baterias dos telefones. E claro, essa evolução não parou, tá? Foi surgiram outras baterias, porém não são aplicadas aos dispositivos móveis, né, aos telefones, que é o que pede a questão. E até comentei aqui, né, que existem outras baterias que são mais recentes, que são utilizadas, por exemplo, nos carros elétricos da Tesla. Então eles usam outro tipo de bateria para fazer com que o veículo se mova utilizando apenas a corrente elétrica, né, utilizando energia. Satélites também. Então, se vocês pesquisando aí, vocês vão ver que a evolução não parou, certo? E para o futuro, o que tem planejado, o que as empresas estão pensando no futuro em relação às baterias? Para o futuro, o que vem sendo estudado é o grafeno. O grafeno ele é uma estrutura cristalina, né? É uma forma cristalina do carbono. O grafeno é basicamente aí essa ponta do lápis aí que a gente tem, mas ele é bem mais difícil de fazer esse grafeno. Então é um material muito complexo de se criar e, porém, né, mesmo sendo complexo, quais são as vantagens desse material do grafeno? Ele é um excelente condutor de calor e eletricidade, né? Melhor até que a bateria de lítio. E pelo custo ser muito alto, muito elevado para produzir esse grafeno, o que as empresas aí, as pioneiras estão fazendo? Elas estão mesclando o grafeno com o lítio. Então a ideia não é de cara já tirar o lítio e pôr o grafeno. A ideia é fazer uma mescla entre os dois, entre o grafeno e o lítio, para que a gente consiga ter um melhor proveito desses dois materiais que são excelentes. Então essa combinação ela vai gerar o quê? Uma bateria com carga mais veloz, vai possibilitar um maior tempo de uso, aumenta a vida útil das baterias e, além de tudo isso, é uma bateria mais segura, porque o grafeno ele gera menos calor, ele tem menos resistência, a corrente ela flui melhor no grafeno. E fazendo uma comparação aqui, a bateria de grafeno, né, toda de grafeno, sem ter o lítio na composição, somente grafeno, ela duraria cerca de 1.500 ciclos. Enquanto as de lítio, atualmente, elas duram cerca de 500 ciclos. Então aí a gente pode ver que é o que? 3, 4 vezes mais, né? Então é bem melhor. E segundo o Real Graphene, essa empresa, foi o que eu mencionei, né? Esses dados, essa comparação que eu mostrei para vocês, foi segundo a Real Graphene. E como eu mencionei, a comparação foram feitas usando uma bateria 100% de grafeno e uma bateria de lítio. Então, esse é o futuro das baterias. O futuro é a gente fazer a mescla do grafeno com lítio e aos poucos aí migrando somente para o grafeno, tá?
Pesquisem também, façam a pesquisa de vocês, mas acredito que aqui já deu para ter uma noção geral de qual seria, né, a parte aqui das baterias. Avançando, a gente entra aqui nas células fotovoltaicas, beleza? Em relação às células fotovoltaicas, né, a gente tem diversos tipos de células que são classificados pelo material e pelo refinamento que é utilizado. Mas basicamente, quais são os principais? A gente tem as que elas são produzidas em silício, tá? Podendo ser cristalino, monocristalino e o policristalino. E também tem o silício amorfo. E quais são as propriedades do silício, né? Então a gente sabe que o silício que é empregado, tá? Nessas células fotovoltaicas. Mas quais são as propriedades químicas desse material? Ele apresenta muita diferença, tá, em relação ao carbono, que é o primeiro elemento aqui, ó, do grupo 4A da tabela periódica. E ao contrário do carbono, ele tem uma eletronegatividade muito menor. E também tem uma grande tendência aí de se combinar com o oxigênio para formar estruturas poliméricas ou discretas muito estáveis. É essencialmente não metálico, tá? Eu estou lendo aqui. E sua reatividade depende principalmente do grau de divisão. Atua praticamente exclusivamente com valência 4, dada a sua estrutura eletrônica, e seus compostos são essencialmente covalentes. Aqui é uma parte bem técnica, né, em relação a esse material, mas essas são as propriedades do silício que fazem com que ele seja empregado nas células fotovoltaicas. E então aqui basicamente é isso, né? A gente utiliza esse material e a gente utiliza esse material porque ele tem essas propriedades químicas, beleza? Mas façam a pesquisa de vocês também. E pensando no futuro, né, para eu não ficar também trazendo muito texto aqui para não encher, eu vou abrir um site com vocês aqui, que vocês podem estar acessando depois, para a gente dar uma discutida aqui a respeito do futuro das células fotovoltaicas, tá? Eu vou passar aqui para vocês, vou trazer aqui, tá? Então eu estou aqui na página da UOL, certo? E a gente vai dar uma passada aqui na página da UOL para a gente entender mais ou menos qual que é o futuro da energia solar. Basicamente, pessoal, pelo que eu andei pesquisando, não tem muita questão, não tem muita mudança em relação ao material. Qual que é a ideia na verdade? A ideia é fazer painéis duplos, né? Utilizando o silício mesmo, só que agora a gente tem um painel dos dois lados e esses painéis eles acompanham o Sol, né? Olha que bacana. Vamos dar uma lida aqui para vocês verem. Então, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Então eu vou ler mais ou menos para vocês aqui, ó. O que ele fala? Que a maioria, que hoje os painéis, né, boa parte dos painéis, eles capturam a luz do Sol apenas de um lado. E aí significa, né, o que isso quer dizer? Que ele pode captar bastante luz ou pouca, dependendo da posição do Sol, né? Onde o Sol estiver no céu, ele vai pegar mais ou menos luz. E nos últimos anos, eles tornaram muito mais eficientes, normalmente convertendo cerca de 22% da luz que capturam em energia. E com isso, que teve um novo estudo publicado pela revista Joule, que os cientistas criaram uma maneira de aumentar ainda mais essa porcentagem de aproveito da luz. E como seria? Criando painéis solares de dupla face que podem se mover para seguir o Sol. Tá? Vamos dar uma olhada para vocês verem aqui. Ó, basicamente, esses painéis podem capturar o Sol não apenas do lado voltado para o Sol, mas também da luz refletida no chão na parte inferior escura. Ao mesmo tempo, um GPS permite que eles se inclinem em um eixo de leste a oeste para serem sempre apontados em ângulo ideal para capturar os raios do Sol. Então, vocês veem aqui que entra um pouco, na verdade, aqui de automação, né? Um pouco de tecnologia, um pouco mais de tecnologia, né? Na questão das placas. E, quer ver, ó, vamos ler mais um pouco aqui, ó, para vocês, para ter uma noção geral. Ó, embora painéis de dupla face e painéis solares sejam usados atualmente, os modelos que combinam as duas tecnologias não estão amplamente disponíveis para uso comercial. Especialistas em energia solar preveem um crescimento explosivo no mercado em breve.
e o novo estudo mostra que seu amplo uso trará grandes vantagens econômicas e energéticas. Então, a gente vê o seguinte, que em nenhum momento eles estão falando de alterar o material, em mudar. Na verdade, continuaria esse material, porém a gente aumentaria a eficiência dele. Como? Inserindo um sistema de GPS para que ele possa acompanhar o Sol de leste a oeste e faria com que a parte traseira, né, a gente iria duplicar. Então a gente teria duas faces, uma apontada para o Sol e uma de costa. Agora a parte traseira também vai captar luz que reflete no chão e volta. Então a gente vai, teoricamente, né, se a gente deixasse a placa igual ela está, a gente poderia até dobrar essa questão, a gente dobraria a eficiência dela, né, claro, fazendo aqui uma estimativa bem grosseira, e, e agregando o GPS, além de dobrar, a gente talvez iria aumentar mais um pouco ainda, porque agora a placa vai estar sempre apontando para o Sol, tá? Então, pesquisem aí também, façam a pesquisa de vocês, vejam se vocês encontram mais alguma coisa. Porém, o que eu encontrei em vários sites foi que o material não foi muito mencionado, não vi nada falando de mudança de material, e sim falando da questão de automatizar e de fazer com que as placas sejam duplicadas e acompanhem o Sol, certo? Então, falado isso, a parte A está pronta, basicamente. Façam um resumo de vocês aí, respondam as perguntas. Então aqui, depois dessas propriedades, vocês iriam colocar o futuro das células fotovoltaicas, certo? Eu não coloquei justamente para vocês não copiarem aqui, para não ter o risco de fazer todo mundo igual, certo? Então, indo para o próximo exercício, que é a parte B. Vindo aqui para a parte B, aqui começa a ficar legal a brincadeira, né? Começa um pouco de cálculo. Vamos lá então, parte B. Vou lembrar vocês, e só para deixar claro, eu já trouxe o exercício resolvido para ganhar tempo, e aqui eu vou explicando como eu cheguei em cada um desses resultados. Tá? Já adianto para vocês, baixem aí ó, o Photomatch, é esse carinha aqui, ó, vai lá na Play Store ou na App Store, escreve lá Photomatch, baixa esse aplicativo. Ele é uma calculadora que a gente vai utilizar bastante, tá? Vamos padronizar o uso dela, para todo mundo conseguir chegar no mesmo valor. Porque calculadora, eu tenho a minha aqui. A minha é uma HP 50G, mas nem todo mundo tem uma dessa. Então, se eu for ficar explicando qual configuração fazer, na HP 50G, pode ser pessoas que têm a Casio e não conseguem configurar. Então, usando o Photomatch, a gente entra no consenso e todo mundo usando a mesma ferramenta, não tem como dar errado. Tá? Então, baixa aí o Photomatch, certo? Quem já está acostumado a usar a calculadora, a fazer conversão para degrees, para radianos, tá tranquilo. Mas quem tem dificuldade, baixe o Photomatch aí que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Então, voltando aqui para o exercício, vamos ler o enunciado. Para o ferro CCC, lembra o que é? Cúbica de corpo centrado. Isso aí. Calcule o espaço interplanar, tá? Então a gente tem o item A aqui, que é para calcular o espaço interplanar, e depois o item B, que é o ângulo de difração para o conjunto de planos. Foi dado aqui para a gente, 220, e foi dado aqui também depois, né? O parâmetro de rede para o ferro é de 0,2866 nanômetros, e supõe ainda que seja usada uma radiação monocromática com comprimento de onda de 0,1790 nanômetros e que a ordem de reflexão seja 1. Beleza? Como que a gente vai resolver isso? A gente vai usar essas fórmulas aqui, né, que vem lá do índice de Miller, certo? Já vou deixar bem claro para vocês, pessoal, não tem segredo para fazer esses cálculos. Porque é basicamente fórmula, já está tudo feito, as fórmulas. É saber qual fórmula utilizar, qual fórmula aplicar. E o resto é matemática básica, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, pra gente, perceba o seguinte, que foi dado aqui, ó, um conjunto de planos, 220. E aqui a gente tem algumas fórmulas do H e o K e o L, que seriam os índices de Miller. Lembrando que o H tá para X,
o K está para Y e o N está para Z. E aí, o que vai acontecer? Lembra, esse cara aqui, ó, que está no X é o H, esse daqui é o K, esse aqui é o L, tá bom? Eu chamei de A aqui, que seria esse plano, vocês podem dar qualquer letra aqui, tá bom? Então, eu separei, ó, H é 2, o K é 2 e o L é 0. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é, na verdade, descobrir a variação no X, a variação no Y e a variação no Z. Isso daqui eu estou fazendo com vocês, porque a gente vai precisar depois para a gente já treinar aqui o esboço do plano na figura, tá bom? Lembrando que a estrutura aqui dentro da engenharia dos materiais, a gente utiliza nas células unitárias, então é uma unidade, tá vendo? Independente. E como essa daqui é uma estrutura CCC, né, e o ferro a gente sabe que é uma estrutura cúbica, onde as arestas são iguais, né? E basicamente é isso. Então, isolando aqui o ΔX, a gente vai ficar aqui, ó, ΔX é igual a 1 sobre H, ΔY é igual a 1 sobre K e ΔZ é igual a 1 sobre L. Basicamente é o inverso de cada um desse. O ΔX é o inverso do H, o ΔY é o inverso do K, o ΔZ é o inverso do L. Então, substituindo 1 sobre H, tá? Calculando aqui para o nosso ΔX. 1 sobre H, quanto que dá? Vai ser o 1 dividido por H, que é 2, então fica meio. Para o K, a mesma coisa, 1 sobre K, o K vale 2, 1 sobre meio. E aqui no nosso ΔZ é 1 sobre L, o L vale 0. Então aqui vai dar meio e meio. Por que aqui vai dar infinito? Para quem fez cálculo 1, cálculo 2, a gente tinha a noção de limites, lembra? Limites. Aqui seria a mesma coisa que limite, tá? De 1, vou usar a nomenclatura x para ficar mais fácil de entender, tá? De 1 sobre x, quando esse x ele tende a 0. O que quer dizer tender a 0? Quer dizer que o valor que está aqui embaixo nunca vai ser 0. Nunca vai ser 0. Ele vai ser tão próximo de 0, mas tão próximo que... Opa, desculpa. Vai ser tão próximo de 0 que ele tende a 0. Como assim, Maicon? Tão próximo de 0? Pensa no valor bem pequeno. Por exemplo, 0,000000001. Tá vendo? Isso aqui não é 0. Por quê? Se a gente colocar 0 aqui, na hora de dividir 1 por 0, vai dar o que? Indeterminação. Não existe divisão por 0. Tá bom? Então, a noção de limite vai fazer com que a gente pense que esse valor é tão pequeno que ele tende a 0, mas ele nunca vai ser 0. Por exemplo, aqui, ó, isso daqui não é 0. É um valor bem pequeno próximo de 0. Então a gente fala que tende a 0. Tá bom? Relembrando um pouco de cálculo. Aí o que acontece? Agora eu vou pôr o 1 aqui em cima. Vou pôr o 1. O que acontece quando eu tenho um número relativamente grande em cima, tá? Então você perceba que isso aqui é um valor grande, né? Dividido por um valor muito pequeno. Isso daqui ele vai tender ao infinito, pessoal. Vocês podem fazer na calculadora para vocês verem. Que vai ficando cada vez maior. E então, por isso que esse cara aqui tende para o infinito. Façam para vocês verem na calculadora. Vai dar um valor gigantesco, se você dividir 1 por um valor muito pequeno. A gente poderia usar um outro conceito, para vocês entenderem. Vamos supor aqui que eu tenho infinito dividido por 1. É a mesma noção. Agora é o seguinte, infinito não é um número, é uma noção de um valor muito grande. Tá? Imagine um valor grande, super grande, gigante. E eu divido esse valor por um número que é bem pequeno em relação a ele. Se eu pegar o infinito e dividir por 1, que é um valor bem menor que ele, isso aqui continua sendo infinito, né? Então, transpondo para cá, a lógica é a mesma. Eu tenho um valor grande, relativamente grande. Por que eu falo relativamente? Que é comparando com esse cara, né? Então, se você pegar 1 e comparar com 0.0000001, você concorda que o 1, em relação a esse valor aqui, é muito grande? Então, é por isso que tende ao infinito, tá? Eu estou explicando isso daqui porque eu sei que às vezes fica com dúvida, né? Ah, por que é infinito? É por conta disso. Então, nós chegamos nesses caras aqui. E o que quer dizer esse infinito? Quer dizer que o nosso plano nunca vai cruzar o eixo Z. O que seria cruzar o eixo Z?
O eixo Z está aqui, tá vendo? Ele nunca vai ter intersecção com o Z. O que seria uma intersecção com o Z? Isso aqui, ó. Tá vendo? Ele corta perpendicularmente aqui, basicamente, né? Poderia ser também na diagonal, mas quando a gente fala que o Z tende ao infinito, quer dizer que o meu plano nunca vai cruzar esse Z dessa forma, nunca vai ter uma intersecção com o Z. Já aqui para o X e o Y vai ter. Aí, aqui embaixo, eu quis instigar vocês, né, e a gente desenhar o plano. Esse seria o plano. Perceba que no Z, nunca esse plano vai cortar o Z. Cortar ele assim, tá vendo? Nunca vai. Por isso que tende ao infinito. Nunca vai encostar nele, certo? Aí, como que a gente faz aqui, ó? Qual foi a variação encontrada em X? Foi meio. Tá aqui, ó. Certo? Então, a variação em X é meio. Então, do 0 até meio. Quanto seria meio? Metade de 1. Meio. E em Y, a mesma coisa. A gente viu aqui que Y dá meio. Então, vai ter uma intersecção em Y sendo igual a meio. Aí a gente liga os pontos e traça o plano aqui dentro do nosso cubo. E vai ser esse plano aqui. Bem simples, tá vendo? Ele não pede isso, mas eu queria que vocês entendessem como faz para desenhar o plano. Tá? Agora vamos calcular aqui o que ele pede para a gente. Primeira coisa, o espaçamento interplanar. Como que a gente calcula o espaçamento interplanar? Lembra que eu disse, é tudo fórmula. E qual que é a fórmula do espaçamento? É essa belezinha aqui, ó. Que a distância, né, o distanciamento interplanar, perceba que utiliza aqui os índices de Miller, vai ser igual ao ao A, que seria, né, a aresta, ou parâmetro de rede. Tá bom? Então o A aqui é o parâmetro de rede. Se ele não tivesse nos dado esse parâmetro de rede, a gente teria que calcular. Como? Utilizando essa fórmula aqui, ó. Essa aqui é a fórmula para calcular o parâmetro de rede de uma estrutura CCC. Se fosse uma estrutura CFC, né, cúbica de face centrada, a fórmula é outra. Mas para a estrutura cúbica de corpo centrado, essa aqui é a fórmula. E como a gente faz, se a gente fosse usar a fórmula? Vamos supor que ele não tivesse dado para a gente. Mas ele já deu, a gente já sabe que o A vale 0,2866 nanômetros. Se não tivesse dado, a gente teria que usar essa tabela. Por quê? Aí, seria, como que seria? Seria que o A é igual a 4 vezes o raio atômico do ferro. Então, a gente vira aqui no ferro, ó. O ferro está aqui, ó. Qual que é o raio atômico dele? Esse raio aqui, ó. 0,1241, lembra aqui, ó. Nanômetros. Tá bom? Dividido por raiz de 3. Vocês podem fazer aí, que vocês vão ver que vai dar esse valor aqui, ó. Se você fizer 4 vezes o raio atômico do ferro dividido por raiz de 3, vai chegar nesse valor que já nos foi dado. Perfeito? Sabendo isso, a gente consegue calcular a distância interplanar. Como? A gente vai usar os índices de Miller, que é o H, K e L, que a gente já encontrou, né? Na verdade já tem, que é o 2, 2 e 0. E vamos substituir. O A também a gente já tem, que é o 0,2866 nanômetros. E vamos jogar na fórmula. Então o D, agora a gente coloca os índices aqui embaixo. 220 vai ser igual ao valor de A, que é 0,2866 nanômetros, que é igual a 10 elevado a menos 9, tá? Dividido pela raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado mais l ao quadrado. Então fica a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Façam na calculadora, pessoal, não fiquem se matando na mão aqui, tá? Para resolver, joga na calculadora, vocês vão encontrar esse resultado. Não fiquem sofrendo. E na hora que fizerem, certamente vai aparecer um valor dessa forma aqui, ó, 1,01328 vezes 10 na menos 10. O que acontece? Nanômetro, ele é 10 na 9. Então, o que tem que fazer para deixar dessa forma? A gente vai copiar aqui. Aqui, pessoal, é matemática básica, tá? Parte lá de potenciação, regra de potenciação. Eu posso desmembrar isso aqui de que forma? 10, vão entender já, estou fazendo. 10 na 9, 10 na menos 1.
Existe uma propriedade de potenciação que fala o seguinte, que se eu tenho potências aqui de bases iguais, eu mantenho a base e somo expoente. Então, nesse caso aqui, ó, mesma base, potência, tá vendo? São potências de base iguais. Então, eu mantenho a base que é 10 e somo expoente. Menos 9 mais menos 1, então fica menos 9 menos 1, que dá menos 10. Percebeu que eu voltei para cá, né? Perfeito. Aí o que acontece? Esse 10 a menos 1 é a mesma coisa do que eu jogo esse 10 para baixo, ele fica positivo. Então 10 a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Sacou? Tá, então eu vou fazendo as modificações aqui. Só para vocês entenderem. Mas se tiver com dúvida, procura aí a regrinha de potenciação. Então fica 1 sobre 10. 1 sobre 10 está multiplicando todo mundo aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que eu dividir alguém aqui por 10. Então, o que eu faço? 1 sobre 10, claro de ver ali, está multiplicando, então tanto faz quem que eu divido aqui. Então eu vou dividir aqui, ó, o 10 vem aqui para baixo. E na hora que eu divido por 10, o que vai acontecer? Aqui corta com essa vírgula, né? Então andando uma casa para cá. Ficando 0,101328 vezes 10 a menos 9. E esse 10 a menos 9 é justamente o nanômetros, tá? Se tiverem com dúvida aí, me chamem no privado que eu ajudo vocês, tá bom? É um pouquinho chato de entender, mas não é difícil não, tá? Tem que dar esse resultado aqui. A menos 10, aí fazendo as manobrinhas, a gente deixa dessa forma, tá? Então encontramos aqui, ó, a distância já. Então vocês respondam aí, tá? Pro item A, coloca aí resposta item A. A distância manométrica é de 0,101328 nanômetros. Sabendo isso, a gente consegue calcular aqui o ângulo de difração. A gente vai usar essa fórmula. Então lembra que eu disse, tudo é fórmula, pessoal. Essa é a vantagem. Essa fórmula aqui. E o nosso objetivo qual que é? É isolar o ângulo, tá? Que é o que a gente quer saber. A gente quer saber o ângulo de difração, que é esse cara aqui, certo? Então a gente vai isolar o ângulo. Aqui eu fui fazendo para vocês a manobrinha já, isolando, mas no final das contas a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó. Já está deduzida para vocês. Que o ângulo vai ser igual o seno na menos 1, ou arco seno, dessa expressão toda. Onde o n é o número de ordem, que o enunciado diz que é 1. Esse lambda aqui é o comprimento da onda, que também tem no enunciado. Esses H e KN são os índices de Miller, que a gente já tem, que é o 2, 2 e 0, dividido por 2 vezes A, onde o A seria o parâmetro de rede, que também nós temos. Então, basicamente, a gente vai fazer só a substituição. O lugar do N é 1, o lambda é o 0,1790 nanômetros, que a gente sabe agora que é 10 a menos 9, então a gente coloca aqui, vezes os nossos índices de Miller ao quadrado e depois extraindo raiz, dividido por 2 vezes o valor de A, que é o parâmetro de rede. A gente já tem, que é o 0,2866 nanômetros. Só para confirmar aqui para vocês, ó. Tá bom? Agora, pessoal, lembra que eu disse, não fiquem sofrendo, joguem lá no Photomatch. Se tiverem com dificuldade, me avisem que eu gravo um vídeo mostrando como que usa a calculadora. Mas se você jogar no YouTube aí, vai ter vários vídeos falando da Photomatch. Mas se tiver com dúvida, me chama que eu ajudo. Então, joga lá no Photomatch a função arco seno, ou na sua calculadora, o seno na menos 1, bota parênteses e bota essa expressão aí dentro. E aqui, pessoal, uma atenção importante, tem que ser em degrees. Degrees nada mais é que graus, tá? Não pode ser em radianos aqui, tá? Tem que ser em graus, porque ele quer saber justamente qual que é o ângulo, tá? E o ângulo é dado em graus. Esse é o valor que vocês vão encontrar, 62,04. Mas lembrando que o ângulo de difração ele é 2 vezes o valor de θ. É 2 vezes o ângulo. Então a gente multiplica os dois lados da equação por 2. Então fica que 2θ é igual a 124,08 graus. Então esse cara aqui que seria o ângulo de difração, considerado todos esses fatores. Certo, pessoal? Espero que eu tenha entendido. Eu peço de verdade que vocês tentem fazer por conta também. Vejam se está batendo. É muita informação. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa ou não.
Então é muito importante que vocês assistam o vídeo, assistam a resolução. Se ficar dúvida, me manda mensagem, me chama no WhatsApp. Ah, Marco, meu deu diferente, me manda foto, vamos olhar o que a gente fez diferente um do outro, vamos debater, vamos descobrir aqui os pontos que, a gente tem, que eu posso ter errado, que você tem errado, para a gente chegar no consenso aqui e corrigir caso seja necessário. Mas aqui, pelo que eu vi, está tudo correto os valores, não teve nenhum erro, pelo que eu vi. Cuidado aqui, tá? Na hora de usar os índices de Miller, eu tinha cometido esse erro, que foi em vez de usar o 2, o 2 e o 0, né? Que é esses caras aqui mesmo, que é o H, o K e o L, eu tinha usado esses caras aqui, ó. Mas esses caras não são os índices de Miller, eles são os deltas, tá? São as variações. E o que importa pra gente são os índices. Então tomem cuidado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado, que tenha entendido. Como eu disse, eu reforço, tentem fazer, façam as pesquisas e se tiver alguma dúvida, me procurem, me chamem no WhatsApp que eu estou aqui para ajudar vocês e para aprender também, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.